Boa noite. Agora sim, pedimos imensa desculpa pelo atraso. Eu não sei ao certo que horas são. Eu digo um bocadinho agora aqui no princípio. Espero que todos passem um serão muito agradável. Aqui na companhia dos nossos dois convidados de hoje, que são a Licínia Quitério, poetisa, e o Pedro Nunes, pintor. Antes de mais, eu queria perguntar à Licínia. Sim, vamos começar com a Licínia. Podemos começar com a Licínia. Queria perguntar à Licínia o seguinte. Tendo em conta o seu percurso de vida, passado muitos anos, extenso, como a Licínia diz, aliás, eu até tenho aqui um apontamento, uma frase muito interessante, em que a Licínia se caracteriza. Eu não sei se ouve aí atrás. Consegue ouvir-se bem? Em que a Licínia diz que uma frase que a caracterizam foi naquilo que a Licínia escreveu, que nos mandou, e que dizia que gosta de usar uma frase simples de alguém que muito preza e que diz: sou uma amadora da vida. Eu queria saber se, e a Licínia agora tendo o seu percurso presente, se durante esse percurso de vida, que relação é que sentiu com o Tejo ao longo da vida? Se foi uma relação de proximidade, se foi uma relação de ausência, se foi um divórcio completo, como é que foi essa relação com o Tejo? Ora, boa noite. Agora uma pergunta destas, que relação é que eu tenho com o Tejo? Vamos lá ver o que é que eu posso contar. Eu não nasci em Lisboa, portanto eu não sou uma vizinha de perto do Tejo nos primeiros anos da minha vida. Mas claro, não nasci em Lisboa, mas nasci aqui perto, nasci em Mafra. E nesse tempo, há muito tempo, quando eu era pequena, vir a Lisboa, são recordações que eu tenho, não era fácil vir a Lisboa, não era frequente, porque os meios de transporte e tudo mais. Portanto, vir a Lisboa era qualquer coisa de um acontecimento, poucas vezes no ano, numa família de classe média. E como miúda, lembro-me muito bem das primeiras vezes, tenho consciência das primeiras vezes que vim a Lisboa com os meus pais. Lisboa era a cidade grande, Mafra só tinha uma coisa muito grande, que ainda tem, que é o convento, mas Lisboa era aquela cidade, a capital do Império, como se dizia ainda naquela altura. E vir a Lisboa era realmente o acontecimento da família, que se preparava de véspera. Enfim, isto são coisas de pessoas já que viveram muitos anos como eu. E nessa altura ficou-me gravado que sempre que vinha a Lisboa para fazer as compras, para tratar de alguns negócios, sei lá do que era, eu ia com os meus pais sempre ao que se chamava, mais do que hoje, o Terreiro do Paço. E ir ao Terreiro do Paço, eu lembro-me que era aquele encantamento para mim de ir ao Cais das Colunas, que lá estavam naquela altura e que voltaram de novo, felizmente, ir ao Cais das Colunas, olhar aquele rio imenso, que eu só conhecia um rio muito pequenino ao pé de Mafra, não tinha nada a ver com este estuário maravilhoso. E foi essa talvez a primeira imagem, a primeira recordação que eu tenho de proximidade com o Tejo. Mas ficou-me muito gravado aquele volume de água, aquele movimento, os barcos, os cacilheiros que iam e vinham para o que se chama a outra banda, como se fosse uma outra terra. Tudo isso me trouxe as primeiras memórias do Tejo. Entretanto, o tempo passou e eu acabei por vir viver para Lisboa. E aqui estive décadas a viver. Quer dizer, a grande parte da minha vida ativa profissional
foi vivida nesta cidade. Claro que Lisboa é a minha cidade. Eu sou pouco bairrista, pouco nacionalista, pouco regionalista, não tenho esses istas comigo. Mas prezo algumas terras onde estou, prezo mais outras onde vivo, onde passo, e Lisboa é uma cidade, é a minha cidade. A cidade que eu prezo muito, porque por ela passei eu e por ela passou a minha história já tão longa. Foram, digamos, 3 décadas que aqui passei. E 3 décadas de vida muito quente. Posso dizer que por aqui passei a Revolução de Abril. Não é impunemente que se passa o 25 de Abril em Lisboa, no Carmo, junto ao Tejo. Cá temos o Tejo. O Tejo testemunha de toda a história do país. Portanto, ele respondendo ao que a Ana me perguntou, o Tejo é o meu rio, porque é o rio da minha cidade grande, onde eu fiz grande parte da minha vida. Hoje voltei à terra onde nasci, no tempo de reforma, e já ali estou há uns anos, em Mafra. Venho cá menos a Lisboa, sinto saudades de Lisboa, que é uma coisa engraçada. Muitas vezes eu digo, sinto saudades daquele movimento. Talvez esteja mais consentâneo com a minha idade e com o meu estilo de vida hoje, eu viver numa pacata vila de província. Mas ainda sinto a saudade do trepidar, e muitas vezes venho cá porque tenho vontade de vir reviver a trepidação de uma grande cidade como Lisboa. E ir até lá abaixo, ao tal cais das colunas, ver o Tejo. E os cacilheiros, e enfim, podemos falar de tudo e mais alguma coisa. Quando me perguntaram, quando estas amigas me convidaram, vais falar sobre Lisboa e o Tejo. E vamos Lisboa e o Tejo. Já não estou lá há tanto tempo a viver Lisboa. O que é que eu vou dizer? Mas